Olá! Sejam bem-vindas, bem-vindes, bem-vindos ao Seres Rios, Festival Fluvial, realizado pelo BDMG Cultural, que encerra hoje com essa conversa linda, mas segue disponível no ar no seresrios.org, com uma programação incrível. Não percam, vem navegar no seresrios.org. Bom, eu tive a imensa honra de ser convidada para participar do Seres Rios, para ser convidada para mediar essa mesa. Eu não vou disfarçar, gente, estou emocionada, é um dia especial para mim, estou feliz aqui com Maria Esther Maciel e Mia Couto. E eu espero que seja um dia bem bonito para todo mundo que está acompanhando a gente também. Bem-vinda, Maria Esther, bem-vindo, Mia. Muito obrigada por terem aceitado esse nosso chamado. Olá. Olá. Bom, para apresentar o tema da nossa mesa, eu queria, que é a terceira margem, como fabular contra a corrente, eu queria pegar uma nesguinha de um poema. Cresci brincando no chão entre formigas, de uma infância livre, sem comparamentos. Eu tinha mais comunhão com as coisas do que comparação. Porque se a gente fala a partir de ser criança, a gente faz comunhão. De um orvalho e sua aranha, de uma tarde e suas garças, de um pássaro e sua árvore. Então eu trago das minhas raízes crianceiras a visão comungante e oblíqua das coisas. Eu sei dizer sem pudor que o escuro me ilumina. É um paradoxo que ajuda a poesia e que eu falo sem pudor. Eu tenho que essa visão oblíqua vem de eu ter sido criança em algum lugar perdido, onde havia transfusão de natureza e comunhão com ela. Era o menino e os bichinhos, era o menino e o sol, o menino e o rio. Era o menino e as árvores. Manuel de Barros, esse maravilhoso poeta brasileiro, pantaneiro, que eu não poderia deixar de trazer para essa conversa. E eu queria começar perguntando para Maria Esther Maciel, que acabou de lançar a pequena enciclopédia dos seres comuns, esses seres sem grandes excepcionalidades, mas raros à sua maneira, e também comuns, que fazem comunhão com outros seres. São todos verbetes, todos seres com nomes compostos, Joões e Marias, como Maria Esther. E eu queria perguntar, Maria Esther, como é que você começou a fazer comunhão entre seres humanos e não humanos, entre a biologia e a poesia? Olá a todos, a todas. Eu quero dizer da minha alegria, né, em participar desse belíssimo evento, Seres Rios, Festival Fluvial, né, ao lado de Mia Couto, que é um dos autores contemporâneos de língua portuguesa que mais admiro. Então, muito obrigada a você, Júlia Medeiros, né, a todos os curadores do evento, ao BDMG Cultural, né, pela gentileza do convite. Bem, eu não sou, né, como o Mia Couto, uma bióloga de verdade, mas eu costumo dizer que sou uma bióloga fictícia. Acredito, né, que a relação entre literatura e biologia, né, nos possibilita, ao mesmo tempo, entrar na esfera do que é vivo, né, do que existe enquanto força vital no mundo real, né, e transformar essa experiência em um fluxo de palavras, né, também vivo. E se a biologia, né, investiga a natureza pelas lentes da ciência, a literatura, né, é capaz de transfigurar, né, pela ficção e os recursos da linguagem poética, os saberes biológicos, né, em história, ações crítico-criativas e sensações. Né? Daí que o convite para essa mesa tenha me instigado tanto, né? mesmo que
como eu disse, eu seja uma bióloga que não é uma bióloga, mas finge ser uma na medida do impossível. E é exatamente, né, essa definição que antecede a minha enciclopédia de seres comuns, né? É uma espécie de introito para essa enciclopédia, porque ali eu tento catalogar seres de diferentes reinos, né, de diferentes espécies, a partir, né, de um olhar que alia pesquisa científica, né, e imaginação. E todos eles foram escolhidos e dispostos, né, em verbetes a partir dos nomes, né? O critério é o onomástico. Então, as Marias, não todos animais que têm animais e plantas, né, que tem Maria no nome. Os Joões, a mesma coisa, né, tem João no nome popular. As viúvas e viuvinhas. E depois os híbridos. Né? Híbridos, não necessariamente porque são fantásticos, né? Ou que são misturas de seres, né? De distintas espécies, de diferentes categorias, né? Do reino animal, vegetal, mas que são híbridos também nos nomes. Tá? O mico-leão, o besouro rinoceronte, a girafa, a gazela girafa, ou seja, todos esses seres, né, que têm nomes híbridos exatamente porque eles apresentam afinidades com outros, não é? E a imaginação popular cria esses nomes a partir, né, dessas associações. Então, é um livro todo feito de verbetes, né, em que eu tento também explorar um pouco essa dimensão, né, de indivíduo que cada ser possui dentro dessa esfera maior, né, da natureza, dentro de suas espécies, né, dos seus reinos. Então, cada ser descrito, de alguma maneira, né, está ali com uma subjetividade, né, com uma história particular. E eu tento imaginar, né, como humana, a maneira como esses seres veem o mundo, os saberes que eles têm sobre a vida, como eles se relacionam, né, com o entorno e como se relacionam com outros seres. Então, essa é a minha pequena enciclopédia de seres comuns, né, e que vem muito ao encontro, né, de experiências pessoais mesmo, né, que remete à minha convivência com as plantas, com os animais, no mundo rural, não é? Na minha infância em Patos de Minas, não é? À beira do rio Paranaíba. Então, sempre tive esse apreço muito grande pelo que é vivo, não é? Vegetais, animais, enfim, as águas, né, as pedras, a terra. Então é isso. Lindíssimo, né? Com a ilustração da Júlia Panadès, não é isso? Sim, a Júlia ilustrou o livro. Assim, cada verbete tem a descrição e a imagem correspondente. E muito interessante que a Júlia Panadès entrou muito, né, nesse jogo
né, dos dados científicos e dos exercícios ficcionais, né, dos exercícios da imaginação. Então, ela conseguiu criar, né, imagens em tudo condizentes, né, com a proposta do livro, né, que foi exatamente essa. Sim. E é lindíssimo, e me fez pensar muito nos nomes, no exercício poético de nomear, não só como um exercício de fabular outros seres, outras composições, mas também de evidência de comunhão entre seres. E aí eu queria te perguntar, Mia, foi um gato que te batizou? Não não foi um gato, foi, digamos assim, foi uma relação que eu criei, porque nós vivíamos numa casa que tinha uma varanda. A varanda é uma coisa que marcou muito a minha vida, marcou, digamos assim, era uma espécie de lugar que servia de interface entre essa África, que começava para além das paredes da minha casa, e essa Europa que eu trazia por razão de ser filho de imigrantes portugueses. Então, a varanda era esse lugar de transição, era um lugar onde acontecia uma espécie de internet daquele momento, né? E era ali que eu vivia essa aprendizagem de outros mundos. E um dos mundos era o dos bichos, que era a minha cidade, era uma cidade colonial, era uma cidade muito próxima da savana africana. E ali apareciam vários bichos, entre os quais alguns domésticos, outros não, menos domésticos. E apareciam gatos e segundo contam os meus pais, num certo momento porque eu vivia com esses gatos, eu pensava que era um deles, comia com eles, dormia. Então, a certa altura, eu terei dito aos meus pais que eu queria chamar assim, e a coisa foi tomada a sério, que é algo realmente revelador também de um tipo de consciência que os meus pais tinham do lugar que os filhos tinham como seres que, apesar de serem crianças, tinham já alguma soberania sobre si mesmos. Então, acho que esse foi um pouco o princípio, mas eu acho que o facto de vivermos perto de um parque natural que se chama Gorongosa, talvez seja eu conheço vários, por razão da minha profissão, conheço vários parques e reservas naturais em África, e talvez aquele seja um dos mais bonitos do mundo. Estava ali mesmo pertinho da minha cidade, é no centro de Moçambique, chama-se Gorongosa, e a primeira vez que fomos lá, eu tinha talvez uns 6 anos, eu lembro-me do meu pai, isso faz muito pensar numa coisa que o Galeano escreveu quando a primeira vez que o menino viu o mar, e o pai perguntou se ele precisava de ajuda para olhar. Eu precisei de ajuda para ver o que eu estava a ver, porque aquela paisagem, que realmente é uma paisagem que representa uma espécie de princípio do mundo. Ali passa o Vale do Rift, não é? Portanto, há uma extensão enorme de uma pradaria, de uma savana quase sem árvores, com centenas de animais de espécies diferentes, e há um grande rio que se passa, e estamos a entrar neste assunto do rio, um grande rio que passa por ali, e que, de facto, aquela paisagem para mim, que eu era filho de um ateu, me conferia essa possibilidade de uma intimidade, de uma proximidade. Eu sentia-me pequeno, mas não era um sentia-me bem assim, com essa ausência de tamanho. E o meu pai pôs a sua mão, que para mim era uma grande mão. Depois descobri que ele tinha mãos pequenas quando ele ficou mais velho, e eu cresci. Mas ele pôs a mão no meu ombro e disse: olha, esta é a tua igreja. E de facto, não exatamente aquela paisagem, mas a relação digamos assim, de surpreender o mundo em flagrante nascimento, não é? Como se a vida estivesse sempre nascendo. Estamos à procura do início da vida lá há bilhões de anos atrás, mas a vida está sempre a nascer à nossa frente. Nós somos, digamos, testemunha desse nascer permanente da vida. E, portanto, acho que foi esse momento que me marcou muito como alguém que desejava trabalhar num território que fosse aquele. Eu queria trabalhar num parque, tinha a ilusão que era ali que estava, digamos assim, era ali que a vida era mais viva, vamos dizer.
mas hoje percebo que em todo lado está, que a vida é tudo, que eu não estou mais próximo da vida porque sou biólogo, embora realmente a biologia, eu se calhar já estou a falar demais agora, não sei, Júlia, eu controlo-me porque eu vou por aí e depois abuso. Não, fique à vontade, tá lindo te ouvir, tão bonito isso. Não estou mais próximo da vida porque sou biólogo, né? E logo depois de você ter começado contando uma anedota, né, de infância, vamos dizer assim, e que eu acho Sim. tão incrível. Eu vou te ser sincero, eu já tinha ouvido você contar essa história, mas eu achei muito importante que ela tivesse presente também nos Seres Rios, porque existe uma ingenuidade ali, infantil, mas você não pediu para chamar gato. Você queria estar com eles e ser como eles. Você pediu para se chamar Mia, para também ser linguagem, para também existir no idioma deles e não necessariamente deixar de ser quem você é ou se tornar um deles. E embora seja uma história de criança, né, e a gente erroneamente tem a tendência de olhar com ingenuidade, é de uma sofisticação cosmológica tão grande que só uma criança talvez pudesse ter com tanta habilidade. E a beleza da sua mãe, né, como você disse, de absolutamente não restringir o seu lugar de sujeito, que também é uma sabedoria cósmica muito forte, né? Então, é linda essa história. E aí, avançando para onde você partiu, eu queria perguntar um pouco para vocês dois, assim, por que a gente tem o hábito de botar a fabulação e a imaginação nesse lugar romantizado e não como algo fundamental, por exemplo, nesse caso do cosmos, fundamental para o ecossistema? Né? Qual a importância da fabulação, a importância científica da fabulação no ecossistema? Maria Esther, eu quero lhe dar a palavra aqui ao mesmo tempo. Não lhe dou a palavra, porque a palavra é sua mesmo, mas para lhe dizer que é um prazer grande revê-la estar aqui consigo. Obrigada. Bem, Júlia, nós sabemos que hoje, né, na passagem da primeira para a segunda década do século XXI, quer dizer, muitos seres não humanos, vegetais, animais, encontram-se em extremo perigo, né, assim como os povos indígenas, comunidades ribeirinhas, constantemente ameaçadas, né, pela violência dos garimpeiros, dos madeireiros, do agronegócio, das grandes corporações capitalistas, né, de instituições governamentais. E a isso se somam, né, ainda uma urbanização irregular, né, de áreas naturais, o uso indiscriminado de agrotóxicos, o tráfico de animais silvestres, a caça ilegal, a poluição dos rios, né, os incêndios programados, como no Brasil, né, e várias outras práticas assim, predatórias, né, que põem em risco a sobrevivência, né, desses seres. Em Minas, né, em todas as regiões do nosso país, essas ações devastadoras, né, se tornaram um projeto político, né, perverso e criminoso, né, e que acaba por comprometer a própria sobrevivência da humanidade. Né? Eu lembro até de uma afirmação de Ailton Krenak, num dos seus livros, né, em que ele diz que a humanidade, aos poucos, né, vai sendo descolada, né, de uma maneira absoluta desse organismo vivo,
né, que é a Terra. E diante disso, né, mais do que nunca, segundo ele, é necessário mantermos as nossas subjetividades, as nossas visões, as nossas histórias, as nossas poéticas, né, sobre a existência. E isso, né, para que ele fala que para que o fim do mundo seja adiado. Então, fabular, né, passa a ter uma importância muito grande para o adiamento desse fim, né? Para que o ecossistema, né, se mantenha vivo. Quer dizer, muitos escritores, muitos fabuladores, né, podem, né, no exercício de suas subjetividades e suas visões, né, despertar as pessoas para a necessidade de reinvenção da nossa relação com o mundo natural, né, e a reinvenção até mesmo do que nós chamamos de vida. Quer dizer, então, dessa maneira, fabular contra a corrente, né, é fabular também contra o que tenta estancar o fluxo da vida. Então, por isso as histórias são tão importantes, mais do que nunca, né, neste momento que vivemos. Obrigada. Mia? Bom, eu não sei, eu acho que existe esta tensão que nos acompanha desde que somos espécie entre o medo do caos e a necessidade de organizar um cosmos. Né? Isso foi feito a partir de várias narrativas, vamos chamar, fabulações. Uma primeira caráter que a gente chama religioso, não é? Mas isso nunca aconteceu assim por etapas tão claras, como eu vou dizer aqui, que vocês já conhecem, mas depois com o discurso científico, a narrativa científica, que foi uma outra tentativa de arrumar o caos, de domesticar o caos, não é? Mas isso sempre foi feito, digamos, passávamos para uma fase e transportávamos aquilo que vinha da fase anterior, que era a criação de fábulas, histórias, que depois se convertiam num discurso organizado. Mas eu vivo num mundo em que essas diversas formas de relacionamento, de pensar o mundo, elas coexistem com muita força. Isto é, enquanto que provavelmente num país como o Brasil, esses outros conhecimentos indígenas estão dispersos, fragmentados, são provavelmente minoritários, vivem sobre a hegemonia de um outro conhecimento que se diz mais moderno, que se diz mais hegemónico, não é? Mas em Moçambique é muito complicado. É bom que seja complicado. Quando é mais complexo. A palavra complicada é complicada, a palavra ela própria. Mas é felizmente mais complexo. E, portanto, todos os dias basta falar com as pessoas, basta comungar com esse olhar que ainda permanece vivo nas línguas que ainda são dominantes em Moçambique e que não são uma língua europeia, não é? Há mais de 25 línguas. Eu estou a falar da língua porque a língua é a expressão dessa relação de intimidade com o mundo, com a vida, não é? E, por exemplo, curiosamente, todos os dias, quando eu vou trabalhar e vou para uma comunidade fora da cidade e já não posso acudir da língua portuguesa, porque não se fala português em todo Moçambique, cada vez que eu me tenho que apresentar e digo que eu trabalho com a natureza, eu tenho uma dificuldade imediatamente ali, porque não há uma palavra para dizer natureza. Se eu vou falar de alteração climática, não há uma palavra para dizer clima. E isso é ótimo, é bom, porque significa que há ali fundamentos diferentes. Não é só uma questão de línguas que não têm equivalente. São, digamos, modos diferentes de pensar o mundo. E eu acho que o que fazia falta, o que me fez muito bem a mim como pessoa, é perceber que eu não vou pôr em comparação, em juízo, esses diferentes saberes. Eu vou estar disponível àquilo que eles me podem dar para uma cooperação, digamos, para uma fusão mais orgânica do que é que esses saberes me... Eu vou contar um pequeno episódio. Assim, eu dou aulas, ainda agora dou menos, quase que não dou, mas levei os meus alunos a verem um grande rio que fica
um pouco a norte da cidade onde eu vivo, que é a capital. E esse rio tem inundações periódicas gravíssimas, às vezes com impactos que são dramáticos. E eu queria que eles fossem lá porque eles são meninos da cidade. É preciso dizer uma coisa, talvez no Brasil isto seja preciso dizer. O Moçambique é um país que 99% das pessoas são de raça negra. Portanto, digamos que não há ali um problema, o problema que existe racial é um outro, completamente distinto do que existe no Brasil. E esses meninos são da cidade, são gente que já não falam as línguas indígenas porque já são netos de gente que emigrou para a cidade. Portanto, o que eu queria é que eles tivessem esse contato, esse convívio com o que é um rio na sua total pujança, né? E quando eles chegaram, houve logo um problema do nome que nós damos ao rio e o nome que as pessoas que vivem nesse rio dão ao seu rio. E eles dizem, não, esse rio não se chama assim. Esse rio chama-se Mati Yaninga. Aninga, desculpa. Isto quer dizer a água que engravida. A água que engravida. Então, para mim aquilo era poesia, mas obviamente para aquelas pessoas o sentido era outro, era esta percepção de que esse rio tem estações e ele fica grávido porque ele dá origem a mais água, né? Então, este é só um caso de como é que aquilo que acontece em Moçambique é que esses saberes convivem de uma maneira mais ou menos tranquila. Não é isto que eu estou a dizer, não é completamente verdade, porque sempre existe esta tendência de ver que nas comunidades indígenas é que existe a pureza, a salvação vem de lá. Não é assim, não é tão simples assim. As comunidades que vivem na modernidade, as comunidades urbanas também estão em risco de extinção, no sentido em que esta agressão não é feita só contra quem vive nessas periferias, é feita contra quem vive nos chamados centros também, não é? Então, aqui não temos que procurar o discurso da redenção, indo buscar junto dos povos que estão realmente que estão mais indefesos e que estão mais desamparados em relação a essa agressão. E eu com isto quero dizer que sou profundamente solidário com essas lutas contra as comunidades indígenas do Brasil, contra o desmatamento da Amazônia, contra essa agressão selvagem que se está a fazer. Mas também é preciso pensar que há uma agressão que está presente dentro de São Paulo contra aquilo que é vida em São Paulo. Digo São Paulo como exemplo de uma... Porque não há mais vida fora de São Paulo do que em São Paulo, não é? Então, quando estamos a falar das cosmogonias e da vida, tem que se pensar que não há sítio no mundo em que ela não esteja a ser agredida. Sim, sim. Vocês dois evocaram, né, também um cenário de degradação e que acho que daqui para trás a gente tem essa pandemia que está sendo devastadora em muitos níveis. No Brasil a gente está vivendo um governo especialmente afeito à destruição. E temos também, né, o contexto aqui no Rio, que a gente sabe, né, dos desastres né, que aconteceram em Mariana e Brumadinho. Eu queria trazer uma pergunta do Riobaldo, já que nós estamos aqui na terceira margem, entre Guimarães. Se todo animal inspira ternura, o que houve então com os homens? Quem começa, Maria Esther? Vai você, Mia, que está aí. Começa aí. Eu posso começar desta vez, sim. Bom, eu gostava de questionar a própria pergunta, se a Júlia não se importa. Aqui, uma das coisas bom, nós temos esta campanha contra a ciência feita por sabemos quem a faz, os negacionistas, populistas, essa corrente demagógica está agredindo a ciência. Mas, por outro lado, é preciso saber que também nós que defendemos a ciência temos que a pôr em causa também, temos que a questionar, porque isso é científico, né? Digamos, temos que, de vez em quando, sacudir o fundamento daquilo que nos parece absolutamente verdade, não é? Da ciência. E uma das coisas, por exemplo, que, sendo eu biólogo, eu percebo que
o discurso da biologia legitimou um pouco esta ideia zoocêntrica do mundo. Isto é, os animais são, digamos, aquilo que pode ser a grande bandeira da vida são os animais. Ou são as árvores, ou são florestas. E ficam de fora todo o resto desta grande orquestra, esta infinita orquestra, que inclui, por exemplo, esse lado invisível dos vírus e das bactérias, etc., que ninguém quer, só se fala quando há doença, não é? Mas, e que outra coisa que é preciso que a ciência não legitime, por exemplo, muito daquilo que a biologia faz como ciência é classificar. Há uma obsessão pela taxonomia enorme. É preciso dar nomes, e esse dar nomes confirma o nosso lugar central. Nós somos o centro, não é? Somos nós que damos nomes aos outros, não é? E somos nós que descobrimos as leis e que descobrimos esse tipo de relação e que separa. Portanto, quando se classifica, separa-se. Na verdade, o que é preciso é repensar este lugar central que nós nos atribuímos a nós próprios. É preciso descentrar outra vez o nosso lugar. Não foi feito quando Galileu e Copérnico disseram de repente que a Terra não era o centro, não é? Foi feito quando Darwin disse não, afinal somos só um entre muitos. Foi feito quando Freud disse que afinal não somos só consciência, há aqui um sótão obscuro que se chama inconsciente, né? Não somos tão donos, não somos tanto o centro assim, mas agora é preciso outra vez ter essa coragem de pensar. E este discurso é importante porque o que está a acontecer é simplesmente uma mudança de sinal. Portanto, nós fomos os maus e realmente destruímos muito, não é? Mas agora pomos um sinal positivo e vamos salvar o planeta e vamos salvar a vida, não é? Mas na mesma nos impomos a nós próprios, não é? Atribuímos a nós próprios este lugar central de quem vai ser o grande sujeito, não é? E acho que esse é um papel que a biologia tem que ter. E uma coisa que a pandemia poderia ter era realmente sugerir que, afinal, esses pequenos seres que, de facto, eu não vou fazer um discurso sobre os vírus, senão ficaria aqui 5 minutos e não quero roubar o tempo da Maria Esther. Então, mas, na verdade, o que nós podemos perceber é que não sabemos, e temos que confessar que não sabemos, qual é o papel vital que este pequenino organismo, que não sabemos sequer se é vivo, não é? Ainda há discussão sobre isso, que se chama vírus, é absolutamente vital e faz parte de nós. Isto é, nós somos eles, e nós somos essas bactérias. E, portanto, esse limite entre essa fronteira entre o que nós somos e a biodiversidade que começa fora de nós é falso, é um equívoco. Nós somos todos eles, né? Todos esses que a gente chama eles. E eu fico aqui que é para respeitar o tempo. Bem, eu concordo com as palavras do Mia. Ele levanta algumas questões que eu acho fundamentais, né, ao mencionar as 3 feridas narcísicas, né, da humanidade, e falar de a possibilidade, né, de reinvenção do humano a partir, né, da identificação de uma outra. Essa outra ferida narcísica que é a seguinte: nós não somos os únicos sujeitos do universo. Existem inúmeros outros seres não humanos, né, que têm uma presença viva, um olhar sobre a vida, né, que têm saberes também sobre o mundo, e que tem sensibilidade, tem, enfim, uma presença, né, que faz com que o fluxo, né, da natureza siga adiante. Então, como o Mia disse, né, quer dizer, infelizmente a humanidade nunca deixou de se arrogar uma superioridade em relação aos demais viventes, né? E dessa maneira adotar práticas de violência contra a natureza, né? Contra as vidas não humanas e as próprias vidas humanas, né?
Bem, e eu acho que isso tornou a ternura, não é, algo muito rarefeito na nossa espécie. Embora, claro, não possamos generalizar, né, porque existem exceções. Mas eu acho importante que repensemos, né, antes que seja tarde demais, a nossa relação com as outras espécies animais, com os outros reinos e elementos da natureza. Quer dizer, plantas, rios, montanhas, terra, pedras, o sol, a lua, o ar, né? Quer dizer, isso fora dos limites do antropocentrismo, né? Fora dos limites do especismo, né? Que essas coisas que definiram, né? E ainda definem as noções de vida, que delineiam o conceito de humano, de humanismo, de humanidade até hoje. Bom, então eu acho que os humanos só inspirarão ternura se cultivarem esse verdor, né, o vigor, a vitalidade, né, como antídotos contra a aridez, né, a esterilidade, a morte, a violência. E eu estou convicta, né, de que a reinvenção da nossa relação, do nosso vínculo, né, com os seres não humanos, é um dos grandes desafios éticos e políticos do nosso tempo. Né? E, quer dizer, o Mia também mencionou a pandemia, né, e como nós somos responsáveis por ela, com as nossas relações controversas, né, com o mundo natural, com os outros viventes, como tudo isso propiciou, né, a deflagração, né, dessa peste e de outras também. Até me lembro de um depoimento primatologista, a Jane Goodall, que ela fala exatamente disso, né, como nós somos responsáveis também, né, pelo surgimento dessa pandemia, em decorrência da maneira como lidamos com essas alteridades não humanas, né, e com a própria natureza, né, e com os nossos pares também, com os próprios humanos. Quer dizer, está tudo entrelaçado. Né? Os vírus estão aí, eles fazem parte da ordem, da orquestra, né, da natureza. E é isso. Né? Acho que se todo animal inspira ternura, né, por que não os homens não podem recuperar essa ternura? E se identificar com esse lugar animal também, né? Que eu acho que essa frase ela tem um pouquinho também essa pegadinha, né? Que é importante, né? Se aproximar, porque você falou da natureza seguir, e muitos estão pelejando para que só a humanidade siga, né? Então, a gente está falando aqui da pandemia e de fabulação, e nós vemos uma situação, ainda está complicado, mas no princípio de uma ausência de futuro muito maluca, o que é também curioso, porque a gente todos os dias vive sem essa garantia de futuro, né? Se a gente for pensar, a garantia não existe, mas a pandemia de alguma maneira jogou assim na nossa cara essa situação de que pode ser que amanhã sim tenha alguma vacina, pode ser que não, pode ser que você encontre seus familiares ou não, uma insegurança imensa. E eu me peguei com uma dificuldade muito grande de imaginar sem futuro, de fabular sem futuro, sem esse depois, e
sem esse propósito. E eu queria perguntar como é que foi para vocês a vivência desse imaginar sem futuro. Mia, vamos conversar. Desculpe. Eu não sei, é mais um caso em que não há palavra para dizer futuro na maior parte das línguas de Moçambique. É evidente que há uma percepção do que é o futuro, mas o futuro não se nomeia, não se dá nome, porque é digamos, é uma espécie de intromissão nesse ciclo que é uma percepção circular do tempo, não é? E o que eu acredito e que eu aprendi com a vivência que eu tenho do lugar onde eu pertenço é que não existe esta quase obsessão de entender o mundo, no sentido de que não é preciso entender para controlar o mundo, né? Porque há sempre uma coisa que nos ultrapassa, porque os mortos, que são esse lado invisível do mundo, estão tão presentes, dominam tanto o mundo e dominam em conjunto connosco, que não há esta tentativa de ter tudo perceptível e também não há esta inquietação que nasce do não prever. As pessoas não têm medo de não prever. Ora bem, isso tem o seu lado mau, pode ser, sim, porque, por exemplo, para governar é preciso ter previsão, é preciso planificar, não basta gerir, mas tem um lado que eu penso que é bom, que é uma certa serenidade em relação àquilo que a gente não é capaz de entender e digamos, não temos que ser, digamos, diminuídos por isso. Eu acho que aqui há uma coisa que eu acho que seria um aviso que eu faço contra mim próprio, contra o perigo de uma certa visão apocalíptica que a própria esquerda, que eu ainda pertenço, não sei exatamente o que é a esquerda agora, porque há várias, mas eu mantenho uma visão de uma necessidade de uma mudança radical do mundo, é assim que me vejo. Mas muitas vezes esta gente que advoga, como eu, uma visão, digamos, uma necessidade de mudança radical contra este modelo de sociedade, contribui para esta visão pessimista, apocalíptica. A natureza está em decadência, a sociedade está desmoronando, etc. E, de repente, esta ausência de percepção de um futuro ajuda a extrema-direita, ajuda quem se apresenta como um Messias. Então, se isto tudo é assim, eu estou aqui, sou o Salvador, e a gente se conhece quem são essas pessoas que estamos a falar. Depois, outra coisa que eu acho que é um aviso que é importante também, é contra uma certa responsabilidade diluída. Muita gente que se rebela hoje a favor, digamos, contra esta predação da natureza, diz que nós destruímos, nós somos responsáveis. Ora, não somos nós, o cidadão comum, não foi o cidadão comum que causou esta desgraça que hoje vivemos, ou digamos, este grande desequilíbrio. Retiro a palavra desgraça, ponho neste profundo desequilíbrio. Quem fez isto tem nomes, né? E é preciso dar nomes aos bois, e é preciso que responsabilizemos principalmente esses agentes de destruição que estão presentes e que hoje também falam, todos eles incorporaram o discurso da ecologia, desde a extrema-direita até os que querem realmente uma mudança verdadeira e genuína do mundo. Então é preciso ter alguma atenção e, sobretudo, eu fico muito feliz que existam figuras como a Greta Thunberg, que mobiliza os jovens, etc. Mas é preciso pensar que o assunto da alteração climática é realmente muito mais complexo e sério. Não pode ser deixado nas mãos de políticos que fazem uma mobilização que é necessária, uma consciencialização que é necessária, mas é preciso que a gente tenha crença que o que está a ser dito realmente são os cenários que são cientificamente comprovados. Não podemos deixar que eu falei na Greta Thunberg e acho que ela tem um papel importante, mas, por exemplo, as propostas que ela faz em África são um completo disparate, né? Por exemplo, sei lá, crianças que nem sequer têm escola e que lutam para ter uma escola não podem fazer greve numa escola, por exemplo. Mas ok, tudo bem, eu não quero escolhê-la agora como tema, mas é preciso que este assunto seja tratado com seriedade e não de uma maneira política. De parte a parte, quer dizer, mesmo da parte de quem faz política para derrubar os ditadores atuais, etc. Mas é preciso ter seriedade nisso. Sim. Coragem de encarar a complexidade, né?
Exatamente. Qualquer discurso simplista aqui não funciona. Sim, sim. Arister. Bom, eu creio que mais do que nunca, como diria o poeta português Humberto Helder, torna-se necessário pensar com delicadeza e imaginar com ferocidade, né, para que possamos dar conta desse momento pandêmico, né, em que o futuro se tornou quase uma impossibilidade. Mas eu acho que em meio à distopia, né, em que vivemos, né, em meio ao desalento, à falta de perspectiva, é necessário que haja uma pequena dose de utopia, né? Quer dizer, e nesse sentido, a imaginação é uma via importante, né, para que um novo mundo seja inventado após o fim, né? Então, eu acredito que essa dose de utopia, que hoje, mais do que nunca, se inscreve menos num grande projeto, né, como o que norteou os movimentos, né, revolucionários, né, anteriores, mas ao que se inscreve mais no desejo, né, no desejo de mudar, no desejo de que não haja um apocalipse, né? No desejo de que algo seja inventado após, né, todo esse descalabro. Então, e eu acho que é possível imaginar, sim, né? Mesmo com um futuro incerto. Porque esse futuro pode se manifestar de diferentes maneiras, não é? Não como algo grandioso, que possa vir como uma redenção. Mas vamos acreditar. Possamos imaginar. Algo... Isso. É bonito isso que você traz da ligação ao desejo, né? Porque quando eu me peguei com dificuldade de imaginar, me senti muito culpada de estar conectando a minha imaginação a uma utilidade, né? Pois se não tem futuro, então imaginar para quê? Né? E acho que retomando um pouquinho ali o início da conversa, a infância, né, que a gente evocou, esse gosto da imaginação, né, a imaginação como modo de estar no mundo, como modo de conviver e fazer comunhão, como disse lá o Manuel, na vida, entre os seres, entre a biologia e a ciência, da vida com a vida, né, uma forma de estar aqui. E, bom, a gente está encaminhando pro final, e eu queria pedir, eu sei que é um pedido um pouco exigente, mas pedir um pouco uma imaginação de mundo. Como é que faz para a gente fabular com contradição, ou fabular a favor da criação, mesmo se sentindo tão oprimido por tudo que está acontecendo? Quem começa? Quer ir, Mia? Quero? Pode ser. Não, eu acho, ouvindo a última intervenção da Maria Esther, eu tomei nota desta citação do Herberto Helder e pensei que realmente um dos caminhos é a criação de beleza. Nós não podemos abdicar disso. É preciso que o nosso discurso, que aponta para essa, digamos, para esta a transformação, a mudança do mundo, tem que ser um discurso da afabilidade, tem que ser um discurso, como disse o Herberto Helder, tem que ser imaginado com ferocidade, sim, no sentido de ser radical, mas tem que ser pensado com delicadeza e tem que oferecer ao outro uma ponte, dizendo, olha, a minha preocupação é que as pessoas foram entusiasmadas a seguir um discurso que é profundamente fragmentário.
Por exemplo, só para dizer, nesta nossa conversa, se eu fosse tomado por uma obsessão do que é politicamente ou linguisticamente correto, a minha primeira preocupação era na citação do Guimarães Rosa, apontar que ele disse homens, quando ele deveria dizer humanidades ou pessoas, porque ele digamos, portanto, aqui fazer um erro de género ou qualquer coisa assim. Obviamente isso não tem sentido. Eu poderia me entreter nisso, e o que é que eu fazia? Eu roubava a beleza. Eu não estou a falar só no sentido estético, nesse sentido da beleza do pensamento que esta frase oferece. Não é? Então, acho que é preciso que haja alguma relativização desse tipo de luta, que tem que estar presente, obviamente que sim, okay? Porque as palavras geralmente também não são tão neutras como nós pensávamos, mas que se pense que há coisas que são mais urgentes, há coisas que nos devem unir. E quando se está fora do Brasil, eu sou levado a pensar, eu vou acabar já agora, para não tenho esta preocupação extrema de que ocupe mais tempo que devo. Mas sem nenhuma arrogância de pensar que tenho alguma sugestão a fazer, mas penso muito no Moçambique que tivemos há 45 anos atrás, em que viviam sob o peso de uma ditadura, que viviam sob um regime profundamente racista, tribalista, digamos, a resposta num certo momento foi o desespero, a resposta num certo momento foi a luta fragmentária, havia gente que lutava pela sua própria raça, pela sua própria etnia, pela sua própria religião, e houve um homem, e foi um homem de facto, mas quer dizer, não foi um homem, mas foi a circunstância que fez esse homem, que é chamado Eduardo Mondlane, que criou esse discurso unitário, que criou uma grande frente. Porque o que estávamos a combater era tão total, era essa ditadura que nos magoava a uma grande maioria, e portanto deixamos de estar entretidos nessas pequenas lutas e vencemos. Então eu olho para o Brasil e penso que talvez a circunstância histórica seja a mesma. E para voltar ao seu ponto, para eu não fazer um discurso político agora, Júlia, acho que o desejo que falou a Maria Esther, que é realmente esse desejo de mudar o mundo, que é o que nos falta, em grande parte, esse desejo só pode ser criado se o discurso de quem faz a apologia da mudança seja profundamente delicado, que seja envolvente e que nos, digamos, que crie uma ideia uma ideia estética também, tem que ser portadora essa ideia estética. Por exemplo, mais importante que destruir uma estátua é realmente perceber esse passado no conjunto de outros passados que foram calcados, que foram silenciados. Então, provavelmente, em vez de destruir uma estátua, que é simples destruir uma estátua, o mais difícil é criar ao lado uma estátua que contraponha a outra narrativa, que faça com essa conversa, que essa conversa existe. E a mudança implica a beleza de descobrir o quanto é humano sentarmos e conversarmos mesmo que pensemos diferente. Parece um discurso, agora de repente parecia uma coisa um pouco apologética, mas pronto, eu já me calmo. Não, super importante, pertinente. A gente precisa ouvir isso muitas e muitas e muitas vezes e se dizer isso também. Importante. Maria Esther, querida. Pois é, eu acho que isso acaba por levar a discussão para o território da poesia, né? Quando se fala em delicadeza, empatia, em reinvenção, e eu acho que a poesia é esse território, né, de invenção capaz de levar, né, a comunhão com outros seres, né, por meio dos sentidos, por meio da empatia, ou seja, de fomentar esse desejo de mudança. E se o conhecimento não é meramente racional, não dá conta, né, de construir algo diferente, não dá conta de possibilitar, né, esse futuro, eu acho que cabe, né,
ao exercício dos afetos, ao exercício, né, da imaginação, né, esse trabalho. Que a poesia é o espaço, né, por excelência, do não sabido. Nós estamos aí diante do não sabido. O que vai acontecer? Né? O que virá para nós? Que futuro existe? Né? E a poesia, né, que é esse espaço por excelência do não sabido, é o mais propício, né, para esse salto, né, rumo a uma outra margem, né, a terceira margem, essa margem que está lá, né, e ao mesmo tempo está dentro de nós. Então é isso. Bonito. Muito bonito. Lindo. Bom, eu não vou nem me atrever a dizer mais nada. Acho que estamos lindamente com essas duas falas. Queria só realmente agradecer novamente a Maria Esther e a Almia por estarem aqui com a gente hoje, fabulando outros mundos, remundiando. Obrigada. Posso? Claro, Júlia, posso por favor. Sim. Eu trouxe para oferecer este encontro a vocês duas e a todas que estão a nos ouvir um pequenino verso de um poeta que ninguém conhece, acho eu, Norman Maier, um alemão, e ele diz assim: uma pedra ficou assustada ao me ver chegar, e a pedra pensou que escapava, fingindo que estava morta. Este é o poema que eu queria dedicar a vocês. Incrível. Pronto, lindo. Lindo. Obrigada. Obrigado, Maria Esther. Obrigado, Júlia. É só isto. Obrigado a todos. E um grande abraço ao Brasil. Obrigada, Mia. Eu até teria um poema, mas ele não está aqui à mão, do Carlos Drummond de Andrade, em que ele fala que o mundo não é o que pensamos. Se há tempo, se eu puder pegá-lo, eu trago para encerrar. Por favor. Por favor. Vou até buscar também. Vê se nós estamos em condição de dispensar a poesia, gente. Pensa. É claro que dá tempo. É bonito ver como estamos a procurar poesia por via da internet, né? Sim. Ah, tá aqui. História natural. Maria Esther desapareceu. Desapareceu. Está procurando o Drummond. Está procurando poesia, desapareceu procurando poesia. Comunica-se o desaparecimento de Maria Esther. Eu peguei o livro, é do Corpo 27. Chama-se História Natural, do Drummond. Cobras cegas são notívagas. O orangotango é profundamente solitário. Macacos também preferem o isolamento. Certas árvores só frutificam de 25 em 25 anos. Andorinhas copulam no voo. O mundo não é o que pensamos. Que lindo. Obrigada. Um beijo enorme. Obrigada a todo mundo que acompanhou Seres Rios até aqui. Repetindo, ele segue no seresrios.org com muita lindeza, muito remundiar. Até.